Olá, seja bem-vindo a mais um dia de consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual. Hoje, 13º dia, Pai adotivo do Filho de Deus, rogai por nós. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje vai ser um pouquinho longo, mas com a graça de Deus e com a intercessão de São José, conseguiremos fazer este dia. Pai adotivo do filho... Eu vou botar um casaco, me desculpem, mas ficou um pouquinho frio. Eu sabia que eu ia precisar de um casaco, porque... Sentei aqui. Deixa eu só tirar o microfone aqui. Desculpem, mas vai dar tudo certo. Isso. Muito bem. Pai adotivo do Filho de Deus, rogai por nós. Venerável Joseph Mindzent diz o seguinte: a posição de São José como marido e pai adotivo dá testemunho da dignidade da paternidade. Fecha aspas. Os cristãos usam muitos termos para descrever a paternidade de São José. Ele é chamado de pai legal, putativo, espiritual, virginal e adotivo de Jesus. Embora nenhum destes títulos seja encontrado no Novo Testamento, todos são formas legítimas de descrever a paternidade de São José. Desses títulos, pai adotivo é o mais comum, pois o ato de dar nome à criança no antigo costume judaico era responsabilidade legal do pai. Santo Alberto Magno diz o seguinte: embora tu, São José, não sejas necessário para a concepção e nascimento da criança, serás necessário para o seu sustento, e teu primeiro cuidado será em relação a seu nome. Fecha aspas. A responsabilidade legal de São José de dar nome ao menino Jesus foi conferida por Deus quando o anjo revelou a São José que ele não deveria ter medo de levar Maria e a criança em seu ventre para sua casa, sob seus cuidados. O papel de São José de dar nome ao Salvador é extremamente importante. Significa para o mundo que São José é o pai legal de Jesus. São Pedro Julião Eimarde diz o seguinte: a dignidade de São José deriva de seu privilégio de ser o pai legal do Filho de Deus encarnado. Eis então o homem a quem o Filho de Deus chama de pai, aquele a quem ele, Jesus, serve e obedece e diante do qual se ajoelha para receber a bênção paterna. Olha que incrível, né? Eu tinha pensado nisso, que Jesus pedia a bênção para o seu pai, São José, né? Imagina. O pai de São José, como pai adotivo de Jesus, pode parecer algo meramente contratual, mas o latim nos fornece uma visão mais profunda desse assunto. Em latim, o título dado a São José para identificar seu papel de pai adotivo é Filii Dei Nutritiae. Literalmente, significa nutridor do Filho de Deus. Como você pode ver, o título do pai adotivo é uma tradução muito pobre do original em latim. Chamar São José de pai adotivo de Jesus é válido. De forma alguma, devemos enfatizar que esta paternidade não era só uma paternidade legal, mas uma paternidade consagrada, afetuosa, fiel e eterna. A gente acabou de ler uma coisa aqui que me chamou a atenção e me fez lembrar que o São José, ele tinha a responsabilidade de dar nome, né? E aí aqui Santo Alberto Magno diz que teu primeiro cuidado será em relação a seu nome. E é engraçado porque se a gente for lembrar de uma das coisas que Deus deu a Adão lá atrás, foi que ele pudesse dar nomes, né? Aos animais. Eu não lembro ao certo qual era a frase, né?
lá em Gênesis, mas ele deu nome às coisas, aos animais, enfim, é Adão que dá, né? E aqui a gente talvez tenha até uma representação aqui, né? Uma ligação, talvez, não sei, mas me veio isso na cabeça agora. A paternidade espiritual de São José é para sempre. O relacionamento amoroso entre pai espiritual e um filho dura para sempre. Em outras palavras, Jesus continua a ser o filho de José no céu. No paraíso, São José não exerce mais uma paternidade legal sobre Jesus. Desculpem, mas permanece sua relação de amor, afeto e fidelidade com ele, assim como para o corpo místico de Jesus. Ao contrário do casamento, onde o relacionamento não permanece na eternidade. Ver Mateus 22:30. Mateus 22:30, vamos achar aqui. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. A paternidade espiritual de São José sobre Cristo e seu corpo místico dura para sempre. A paternidade espiritual, como a maternidade espiritual, dura para sempre. Se não fosse o caso, a igreja precisaria parar de chamar Jesus de filho de José. A igreja também deveria deixar de chamar Maria, que está no céu, de nossa mãe espiritual. São José será sempre seu pai espiritual. O que é válido para Jesus é válido para você. São José será sempre seu pai espiritual. Assim como cuidou de Jesus na terra, São José cuidará de você em sua peregrinação terrena. São José é seu amoroso provedor, educador e protetor. Quando sua vida na terra terminar, São José continuará a ser seu pai. Não em um nível terreno, mas em um nível espiritual, no céu. Você será sempre conhecido como um filho. Ai, gente, desculpem. Como um filho de São José. Desculpem que eu tô bocejando aqui, tá tarde já é 11 e pouco. Ninguém jamais será capaz de louvar dignamente a José, a quem tu, o verdadeiro filho unigênito do Pai eterno, te dignaste ter como pai adotivo. Leia Pai Virginal de Jesus. Página 191. Pai Virginal de Jesus. São Pedro Damião diz o seguinte: está em perfeito acordo com a fé e o espírito da igreja honrar como virgem não somente a mãe de Deus, mas também a José. A mãe de Jesus é uma virgem perpétua. A virgindade perpétua de Maria foi desde o início uma doutrina muito importante para o cristianismo. Quão importante? Bem, no século IV, um bispo chamado Bono de Ilíria, região em que corresponde aos territórios da Albânia, Montenegro e Croácia, foi censurado por seus irmãos bispos e destituído do episcopado, por sustentar que Maria e José tiveram outros filhos depois de Jesus. O papa da época, São Círio, escreveu uma carta para os leais bispos da Ilíria, agradecendo-lhes a correção do irmão errante. A carta diz o seguinte: não se pode negar que estáveis certos ao corrigir a doutrina sobre os filhos de Maria, nem que estáis certos ao rejeitar a ideia de que outro filho qualquer pudesse ter vindo do mesmo ventre virginal de que nasceu, conforme a carne, o Cristo. Fecha aspas. A doutrina da virgindade perpétua de Maria é um ensinamento tão importante para o cristianismo que o Papa Martinho I fez dela um dogma da fé durante o Concílio de Latrão em 649. Se a gente tivesse mais posturas, né, como os bispos que de fato aqui expulsaram, né, destituíram o padre, né, porque não estou achando o nome dele, acho que não tem o nome.
Hoje em dia a gente teria muito mais, como é que eu diria, dentro da igreja, divergência, porque hoje tem muitas situações em que o pessoal fala muita besteira, sabe? Enfim, isso não tem nada a ver, né? Mas é uma postura de pai, a gente afastar, né, os filhos ruins da nossa casa, né? Eu penso assim, que um filho que tá fazendo, depois de adulto, óbvio, ele tá prejudicando os outros e falando mal da própria família, ele não deve estar dentro da minha casa, né? Eu vejo dessa forma. E padres e bispos que também vão contra o que a igreja prega também deveriam ser postos para fora. Mas hoje parece que fazer isso vira uma coisa radical demais, né? Com isso em mente, você sabia que há na igreja uma tradição que atribui virgindade perpétua também a São José? Essa tradição foi adotada e promovida por santos, místicos e papas ao longo dos séculos. Mas também, antes de entrar no assunto, é preciso responder algumas objeções que muitas vezes se levantam contra a virgindade de Maria. No curso desta abordagem, surgirá uma imagem mais clara da virgindade de São José. Em primeiro lugar, já se disse que as passagens do Novo Testamento que se referem aos irmãos e irmãs de Jesus, em Marcos capítulo 3, 31, 6, 3, Mateus 13, 55, 6, indicam claramente que Maria não permaneceu virgem à primeira vista. Estas passagens parecem contradizer a virgindade perpétua de Maria, bem como a possibilidade de São José ter permanecido virgem. Mas o Catecismo da Igreja Católica oferece uma resposta concisa para esta questão. A Igreja entendeu sempre estas passagens como não designando outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, em Mateus 13:55, são filhos de uma Maria discípula de Cristo, designada significativamente como a outra Maria, em Mateus 28:1. Vamos pegar isso aqui, vamos ler isso aqui para entender o que ele está falando aqui. Ó, Mateus 13:55. Ele diz o seguinte: não é. Mateus 13:55. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ah, porque ele menciona aqui que parece que os irmãos de Jesus, né? São filhos de uma Maria discípula de Cristo, designada significativamente como a outra Maria. Vamos ver Mateus 28:1 agora. Entendeu o que ele está falando aqui? Mateus 28:1. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Ah, essa é a outra Maria. Trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Fecha aspas. A sabedoria expressa no catecismo é fruto de séculos de estudo das Escrituras. Doutores familiares com expressões do Antigo Testamento sempre sustentaram que o Novo Testamento, quando descreve as famílias de Jesus como irmãos e irmãs, não se refere a seus irmãos e irmãs biológicos. Na verdade, a expressão irmãos e irmãs, tal como usada no Antigo Testamento, chegou ao Novo Testamento como uma maneira de descrever os primos de Jesus. Todo estudioso da Bíblia sabe que, nas versões gregas do Antigo e Novo Testamento, a palavra usada para irmãos e irmãs é a mesma que se usa para primos e primas. São Jerônimo, talvez o maior estudioso das Escrituras em toda a história da Igreja, enfrentou essa questão no século IV. Ele nos oferece as seguintes reflexões. Alguns suspeitam
que os irmãos do Senhor sejam os filhos de José com outra esposa. Seguem as extravagâncias de apócrifos, que inventaram uma mulher de nome Escha. Como consta no livro que escrevemos contra Elvídio, entendemos por irmãos do Senhor não os filhos de José, mas os primos do Senhor, filhos de Maria, mulher de Cleófas, a tia materna do Senhor, a qual é chamada mãe de Tiago Menor, de José e de Judas, a quem o Evangelho, em outro lugar, dá o nome de irmãos do Senhor. Toda a Escritura atesta que os primos são chamados de irmãos. Fecha aspas. São Jerônimo toca vários pontos neste trecho. Ele observa que os irmãos e irmãs de Jesus não eram irmãos biológicos, mas seus primos, e também que a ideia de que São José tivesse filhos de um casamento anterior tem origem em escritos apócrifos, não canônicos e não reconhecidos. Ou seja, livros soltos, que não tem embasamento nenhum, né? E que a igreja não reconhece. São Beda, o Venerável, um dos maiores historiadores do século VIII, ecoa o entendimento de São Jerônimo. Abre aspas. Houve, com efeito, hereges que pensassem ter José, o esposo da sempre Virgem Maria, gerado em outra esposa aqueles que a Escritura designa os irmãos do Senhor. Outros, ainda mais engenhosos, pensaram que ele, São José, com a mesma Maria, dera vida a outros filhos depois do nascimento do Senhor. Contudo, meus caros filhos, sem temor de tal questionamento, temos de saber e admitir que não somente a Santa Mãe de Deus, mas também a Santa Testemunha e Guardião de sua castidade, preservaram-se absolutamente de quaisquer atos maritais. Em linguagem bíblica, chamam-se irmãos e irmãs do Senhor, não os seus filhos, de Maria e José, mas seus parentes. Fecha aspas. São Jerônimo e São Beda sabem do que falam. Estes grandes santos não só defendem uma verdade fundamental do cristianismo, a virgindade perpétua de Maria, como também reafirmam a tradição de que São José permaneceu virgem por toda a sua vida. Em segundo lugar, já se objetou que Maria não poderia ter permanecido virgem, e por associação tampouco São José, porque diversas passagens do Novo Testamento se referem a Jesus como primogênito de Maria. Lucas 2, capítulo 7. Vamos ver o que diz em Lucas 2, capítulo 7. Lucas 2, capítulo 2, versículo 7. E deu à luz seu filho primogênito, e, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí ele pede para ver Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mais uma vez, São Jerônimo oferece uma resposta bíblica a essa questão. Que é a questão de que em dois momentos aqui aparece que ele é o primogênito. Isso dá de sugestão pra gente que ele seria o primeiro filho e abre talvez uma ideia de que poderiam vir outros depois, né? Abre aspas. Quem disso conclua que Maria teve outros filhos, pois dizem que não se chama primogênito, senão aquele tem irmãos, sendo que Escritura dá o nome de primogênito,
não ao mais velho entre os irmãos, mas o primeiro filho de mamãe. É o que a gente fala, né? Hoje a gente fala, esse aqui, quando a gente teve o Antônio, a gente falava, esse aqui é o meu primogênito, que é o meu primeiro filho, né? Não significa que teria outros, né? Mas a gente já falava que era o primogênito. Dito de outro modo, quando a Escritura se refere a Jesus como o primogênito de Maria, não quer dizer que houvesse um segundo, terceiro ou quarto filho. Esse é apenas um modo bíblico de dizer que Maria teve o seu primeiro filho. Não significa que outros filhos se seguiram. Em terceiro lugar, alguns contestam a ideia de que Maria e José tiveram um casamento virginal com base na passagem do Evangelho de São Mateus, que diz que José não conheceu sua esposa até o dia em que Jesus nasceu, diz a passagem. Esse aqui é uma passagem de Mateus 1, 24 e 25. E, despertando José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor, e recebeu em sua casa sua esposa. E não a conhecia, até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Fecha aspas. À primeira vista, a passagem dá a impressão de que José teve relações carnais com sua esposa depois do nascimento de Jesus, e não a conheceu até o dia em que deu à luz do seu filho primogênito. No entanto, como vários estudiosos, santos, papas e teólogos têm dito por séculos, o uso da palavra até nas Escrituras não significa necessariamente que determinada ação vá suceder no futuro. Santo Tomás de Aquino, o maior teólogo da história da Igreja, lidou com esta questão específica em sua Suma Teológica. Ele escreveu: na Escritura, até ou enquanto podem ser entendidos de duas maneiras. Às vezes designa um tempo determinado, como na carta aos Gálatas. Abre aspas. A lei foi dada por causa da transgressão, até que chegasse a descendência a qual fora feita a promessa. Fecha aspas. Mas outras vezes designa um tempo indeterminado. Por exemplo, no Salmo 122, abre aspas. Nossos olhos estão voltados para o Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Fecha aspas. O que não deve ser entendido como se, uma vez obtida a misericórdia, os nossos olhos devessem se afastar do Senhor. Cara, que fantástico essa análise dele. Tá doido. Imagina. É de uma profundidade, imagina. Olha de onde é que ele tirou e olha o entendimento, né? Olha o entendimento. Isso foi o que São Tomás de Aquino falou, né? Diversas passagens bíblicas atestam que o uso da palavra até não implica uma ação subsequente. Na segunda carta de Samuel, diz o seguinte, capítulo 6, versículo 23. E Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte. Isso quer dizer que Micol teve filhos depois de sua morte? É claro que não. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: enquanto eu não vou, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Isso quer dizer que Timóteo devia parar de pregar sobre Jesus depois da chegada de Paulo? É claro que não. Na 1 Coríntios 15, 25 diz o seguinte: porque é necessário que ele, Cristo, reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. Isso quer dizer que o reinado de Cristo terá fim? É claro que não. Mateus 1, 25. E José não a conheceu até o dia em que deu à luz ao seu filho primogênito. Isso quer dizer que São José teve relações com Maria depois do nascimento de Jesus? Não. O magistério e a tradição da igreja dizem que Maria e José viveram um casamento virginal. Seu casamento perpetuamente virginal resultou em um filho perpetuamente virginal, que é Jesus Cristo. Esse ensinamento da igreja é fundamento da tradição segundo a qual São José foi sempre virgem. Na verdade, essa tradição também afirma que São José, de modo similar a Maria, fizera a Deus na juventude um voto de virgindade. São Francisco de Sales diz o seguinte: ambos fizeram votos de continuar virgens por todos os dias de sua vida.
e quis Deus que eles se unissem nos laços do matrimônio, não porque se arrependessem dos votos já feitos, mas a fim de que os confirmassem e se encorajassem mutuamente a preservar nesta santa união. A gente já viu nos dias passados, né? Que é uma decisão de amar incondicionalmente, sem necessidade de, né, e crescer nas virtudes diante da vontade e controlar isso, né? Fecha aspas. São Pedro Julião Eymar diz o seguinte: Maria pertenceu a José e José é Maria, de modo que seu casamento era real, porque eles se deram um ao outro. Mas como eles puderam fazer isso? Eis o triunfo da pureza. Eles deram um ao outro a sua virgindade, e sobre essa virgindade deram um ao outro um direito comum. Que direito? O de salvaguardar a virtude do outro. Isso me fez lembrar uma coisa que talvez é mais fácil de explicar e se aplicar a uma forma que a atitude da mulher, principalmente, quando a mulher ela se vulgariza demais e ela usa roupas e ela faz ela se veste de tal modo que chame a atenção de outros homens, ela tá de certa forma levando o outro homem a pecar. Ela tá abrindo uma porta, ela tá despertando uma coisa que pode levar o homem a pecar. Então, e aqui é o que eles falam, porque o que ele diz aqui, São Pedro Julião Eymar diz que eles deram um ao outro a sua virgindade, e sobre essa virgindade deram um ao outro um direito comum. Que direito? O de salvaguardar a virtude do outro. Né? Eles se ajudaram a permanecer ou a crescer a virtude que havia neles. Percebe isso? Então, às vezes a gente provoca a ira, às vezes a gente provoca, né, no outro a raiva, né, na nossa família mesmo, na nossa esposa, a gente provoca, a gente fala, né, faz jogadinha de palavras, às vezes para tentar dar uma provocadinha numa situação, às vezes que a gente tá, né, meio uma situação difícil, né, do dia a dia, e a gente tá levando o outro a pecar. A gente, em vez de ajudar o outro a crescer na virtude, a gente está provocando isso. Então é interessante isso, como a santidade dos dois era perfeita, né? Até nisso. Até nessa questão de tu se unir e ajudar o outro a aumentar a virtude dele. Maria e José protegeram a virtude um do outro em nome da missão de seu filho virginal. Isso aqui é legal. Maria e José protegeram a virtude um do outro em nome da missão de seu filho virginal. Eles tinham um propósito maior para fazer isso. Eles não estavam pensando só neles. A ideia de que São José foi um viúvo, de que ele trouxe para o seu casamento com Maria os filhos de um primeiro casamento, nunca foi ensinamento oficial da igreja. A igreja nunca amparou essa ideia porque esta não está de acordo com a tradição dominante, segundo a qual São José foi sempre virgem. É muito importante ressaltar que a ideia de que São José fora casado com outra mulher e pai de outros filhos antes de esposar Maria, assim como a ideia de que ele já era idoso, tem sua origem em fontes apócrifas, não reconhecidas. De vez em quando, a igreja se utilizou de fontes apócrifas para estipular festas litúrgicas. A dos pais de Maria, São Joaquim e Santa Ana, por exemplo, mas estes casos são raros e apenas confirmados pela igreja quando de acordo com a tradição. Não se pode negar que os padres da igreja, especialmente no Oriente, escreveram em favor de São José ter sido homem casado e pai de outros filhos antes de se unir a Maria. No entanto, isso não significa de maneira alguma que a igreja tenha abraçado essa ideia ou as promovido à doutrina oficial. Pelo contrário, a tradição dominante nesta matéria é de que São José não foi viúvo, mas virgem. Servo de Deus John A. Hardon diz o seguinte: a tradição da igreja diz que São José viveu uma vida de castidade consagrada. Alguns dos velhos apócrifos o retratam como um idoso, até como um viúvo. Esse não é o ensinamento da igreja. Nós acreditamos, todavia, que ele foi virgem, um virgem
que se uniu em casamento virginal com Maria. Fecha aspas. A tradição segundo a qual São José foi um virgem perpétuo nos proporciona uma tremenda compreensão sobre a grandeza e a virtude de São José. Além de nos dar uma ideia sobre qual provavelmente era sua idade quando se casou com Nossa Senhora, apresentar São José como um virgem pressupõe que ele era jovem quando esposou Maria, jovem o bastante para sacrificar suas potências viris. São José virginal é a imagem de um homem jovial que teve de provar virtudes heróicas sobrenaturais para continuar virgem. Ele esposou a mulher mais bela que já viveu. Que um senhor de idade esposasse uma jovem virgem não implicaria sacrifício, pois a virilidade e paixão deste homem já estão decaindo. Mas um homem forte, apaixonado, jovial e virginal teria de fazer um tremendo sacrifício em sua mente, corpo, sentidos e coração para esposar uma mulher tão pura e amável. Santos místicos, estudiosos das Escrituras e teólogos não são os únicos a afirmar a paternidade virginal de São José. Vários papas do século XX também o fizeram. A 26 de novembro de 1906, o Papa São Pio X aprovou uma oração dedicada a São José, Pai Virgem de Jesus. Ele reservou inclusive uma indulgência a todos que a recitarem. Ó José, Pai virginal de Jesus, esposo puríssimo da Virgem Maria, rogai por nós diariamente a este mesmo Jesus, o Filho de Deus, a fim de que, providos com os recursos de sua graça, combatamos como devemos durante esta vida, e sejamos coroados por ele no momento da nossa morte. Amém. A 4 de maio de 1970, quando falava a um grupo na França, São Paulo VI afirmou que Maria e José viveram um casamento virginal. Ele chegou a apresentar uma imagem de São José e Maria como os novos pais da humanidade, um tipo de novo Adão e nova Eva. Ao passo que aquele casal, formado por Adão e Eva, foi a fonte do mal que se espalhou sobre o mundo, o de José e Maria é a plenitude de onde a santidade se expande sobre toda a terra. O Salvador começou a sua obra salvífica com esta união virginal e santa. Fecha aspas. Pense um pouco. Se Eva, a primeira virgem, foi confiada por Deus aos cuidados de seu esposo virginal, Adão, por que seria diferente com Maria e São José? Maria e São José são muito maiores que Adão e Eva. Diferentemente da união dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a união virginal dos nossos novos pais, Maria e São José, não resultou na queda da raça humana, mas na elevação da humanidade. A união virginal e amorosa de São José e Maria leva à nossa redenção. Sua união virginal produziu um filho virginal, Jesus Cristo, Salvador do mundo. A tradição católica sempre ensinou que o amor de Maria por Deus foi tanto que ela consagrou o seu corpo a Deus, quando ainda era muito nova, com um voto perpétuo de virgindade. Maria confiou a Deus toda a sua pessoa. E confiou absolutamente no plano que ele tinha para a sua vida. Ela não queria senão a vontade de Deus. Sua confiança em Deus foi tamanha que se deixou guiar por ele até o matrimônio. Ela estava certa de que Deus lhe daria um homem que amasse verdadeiramente tanto a Deus como ela mesma, e que, portanto, respeitaria o seu voto. Um homem que se dedicasse por completo ao plano de Deus e protegesse a sua virgindade. Ela nunca duvidou de Deus. Santo Stanislau Papzinski diz o seguinte: a Virgem se uniu ao novo virginal. Ela, que se casou com José por obediência aos mais velhos, todavia não temeu por sua virgindade, sob a guarda de José. Depositada sua confiança em Deus, ela delegou a um homem a tarefa de proteger o mais precioso dos tesouros. Ela, que em cerimônia solene dedicara a Deus a flor da virgindade, não teve dúvidas de que teria um esposo virginal. Fecha aspas. Eu queria fazer um parênteses aqui, porque o que determina
de fato, a masculinidade do homem e ele ser o verdadeiro homem de uma mulher, marido de uma mulher, não é o fato dele ser provedor, é o fato dele ser protetor. Porque o homem que protege é o que dita as regras diante de uma família. Porque se tu não é capaz de proteger a tua família, tu só provê, mas tu não protege, tu não cuida. Tu de fato não cuida. E num momento de emergência, quem tem a maior capacidade de proteger a tua família é quem a tua família vai ouvir. Então, antes de qualquer coisa, José deveria ser um protetor da virgindade dela. Porque se ele não conseguisse proteger ela dele mesmo, ele não poderia ocupar esse papel. Não é verdade? Então, antes que a gente possa ser um provedor e só fazer as coisas para a nossa família, a gente tem que conseguir protegê-los. Então, São José deveria conseguir proteger ela dele mesmo e dos outros. Em São José, Deus preparou um esposo, um guarda e um cavaleiro para Maria. Segundo o plano de Deus, tinha de ser assim. Deus não veio a este mundo de outra forma que não a união de um homem e uma mulher virginais. Em São José, Maria teve um reflexo perfeito de um espelho de amor que Deus tinha por ela. Quando encontrou José, ela soube que Deus o havia escolhido para ser seu amoroso e amado esposo. Confiante no plano de Deus, ela se apaixonou por São José e lhe deu seu coração. O corpo de Maria estava reservado para Deus, mas ela tinha liberdade de dar seu coração a São José, o único homem digno dela, o único a refletir perfeitamente o puro amor de Deus. Na masculinidade virtuosa de São José, Maria experimentou a pureza, a castidade, a modéstia e o amor sacrificial. O coração e o corpo de Maria estavam seguros no amor de São José. Ele é um espelho da pureza de Deus Pai. Assim como o Pai gera eternamente um filho sem se unir fisicamente a outra pessoa, São José concebe um filho sem se unir fisicamente a Maria. O casamento virginal de São José e Maria leva à maternidade espiritual, a paternidade espiritual e a fecundidade virginal. As maiores mentes teológicas de todo o cristianismo exaltaram a paternidade virginal de São José. Santo Agostinho diz o seguinte, abre aspas, assim como ela foi mãe sem concupiscência carnal, também ele foi pai sem união carnal. Portanto, as gerações descendem e as concedem por meio dele. Não o ponhamos de parte, porque ele careceu de concupiscência carnal. Que sua maior pureza reafirme sua paternidade e que Maria não nos repreenda. Ela não quis antepor o seu nome ao do esposo, mas disse: Teu pai e eu te procurávamos angustiados. Quando Jesus perde no templo, né? Não façam, pois, os murmuradores perversos o que a casta esposa não fez. Conte-nos as gerações pela linha de José, porque ele, como esposo casto, é igualmente pai casto. Mas anteponhamos o varão à mulher, segundo a ordem da natureza e a lei de Deus. Pois se pusermos de parte, e Maria em seu lugar, dirá com razão: Por que me separaste? Por que não ascendem ou descendem de mim as gerações? Acaso lhe será dito: Por que não o geraste com tua própria carne? Mas ele responderá: Acaso ela deu-lhe a luz por obra sua? O que operou o Espírito Santo, operou-o para os dois. Está dito, sendo justo. Mateus 1:19. Justo o varão, justa a mulher.
Mateus 1, 19. Um 19 diz o seguinte: José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Não vou entrar aqui no que o Santo Agostinho falou para tentar entender isso aqui, que vai ficar complicado demais. Mas vamos continuar aqui. São Jerônimo diz o seguinte também: José também foi casto, para que de um casamento casto nascesse um filho casto. Fecha aspas. São Bernardino de Sena diz o seguinte: creio que este homem, São José, foi adornado com a mais pura virgindade, a mais profunda humildade, o mais ardente amor e caridade perante Deus. Fecha aspas. São Francisco de Sales diz o seguinte: para aumentar e sustentar a virgindade de Maria, o Pai Eterno deu a ela um companheiro virginal, o grande São José. Fecha aspas. São John Henry Newman diz o seguinte: ele, São José, foi virgem. A sua virgindade foi o espelho fiel da virgindade de Maria. Fecha aspas. São Tomás de Aquino também acreditava que São José foi um virgem. O doutor Angélico nos oferece um entendimento adicional sobre a paternidade virginal de São José, sustentando a ideia de que é próprio que Jesus tenha confiado sua Mãe Imaculada a um esposo virgem, dado que a Mãe Imaculada foi mais tarde confiada a um apóstolo virgem, São João, aos pés da cruz. Diz Santo Tomás: cremos que assim como foi virgem a mãe de Jesus, também o foi São José, porque ele, Deus, pôs a virgem sob os cuidados de um virgem, São João, e assim como fez no final, aos pés da cruz, fê-lo também no início, nas bodas de Maria e José. Faz sentido? O raciocínio de Santo Tomás de Aquino faz sentido. Eu acabei de falar isso, engraçado. Se você fosse Deus, não confiaria sua mãe a um virgem? Não desejaria que sua mãe fosse protegida e honrada por um homem absolutamente puro e casto, reflexo perfeito do amor de Deus? É claro que sim. Santo Alberto Magno também pensou assim. Como esposo virginal, ele, São José, guardou sua esposa virginal. Fecha aspas. No século XVII, a célebre mística Maria de Ágreda escreveu A Mística Cidade de Deus. Trata-se de uma obra-prima devocional que retrata para nós a vida e os prodígios da Virgem Maria. A venerável Maria de Ágreda relata que teve conhecimento de conversas entre Maria e São José. Em uma dessas conversas, São José falava à sua amada esposa sobre como ele se alegrava em sua virgindade e lhe revelava que ele também fizera um voto de virgindade na juventude. Abre aspas. A conversa que ela teve conhecimento. Minha senhora, declaro-me teus pensamentos castos e teus propósitos. Tu penetraste e desfraudaste meu coração, que não abri sem antes conhecer o teu. Eu também me reconheço entre os homens mais obrigados ao Senhor da criação, pois ele muito cedo me chamou, com sua luz verdadeira, a amá-lo com retidão de coração. E quero, Senhora, que saibas que aos 12 anos também fiz promessa de servir ao Altíssimo em castidade perpétua. Volto agora a ratificar o mesmo voto, para não impedir o teu, e na presença de Sua Majestade, prometo ajudar-te o quanto puder a servi-lo e amá-lo em toda a pureza segundo o seu desejo. Serei, com a graça divina, teu fidelíssimo servo e companheiro, e te suplico que recebas meu casto afeto e tenhas a mim como irmão, sem admitir jamais outro amor, fora do que deves a Deus e depois a mim. Fecha aspas. São José é o esposo virginal de Maria e o pai virginal de Jesus. Ele é um virgem perpétuo. São José é o seu pai virginal.
é interessante, e se a gente parar para refletir, não faria sentido que não fosse. Porque tudo, tudo se cumpre, tudo tem uma ligação, né? Eu entendo dessa forma, que seria, seria contraditório isso dessa forma, né? Se São José não fosse, porque tudo mostra que nas virtudes e tal. Então, isso é sempre aquela tentativa de a gente buscar a verdade, né? Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, tudo se cumpre de forma certeira, né? A gente já viu em outros dias o José lá de trás que guardou, né, o alimento e salvou. Aqui José guarda o alimento, corpo de Cristo, Cristo que salva de novo. Então, tudo, né, José que deu nome ao filho, Adão que deu nome, então tudo se cumpre. Então não tem como a gente pode, e eu acho que a intenção disso aqui é essa, né? Mostrar para nós essa verdade. Porque uma vez que a gente pensa, mas será que José era virgem? Não sei, mas aí a gente começa a entender e que não dá para refutar isso, né? E a gente compreende. E é isso que esse livro nos mostra. Ele nos traz, né, diante de quase 10 páginas, explicando a virgindade de São José. E que Deus é muito poderoso, porque ele cria as ocasiões, ele cria tudo para que isso aconteça da forma certa, né? Então, São José lá atrás já havia feito um voto. E ele permaneceu fiel a ele porque ele amava Deus em primeiro lugar. E aí a gente pode entrar nessa, né? De que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus antes das nossas esposas, antes dos nossos filhos, antes do nosso trabalho, antes de qualquer coisa. Porque se a gente não amar Ele primeiro, e amar, eu digo, é servir a Deus. Porque eu sinto às vezes que esse amor ele é esquisito, né? Eu compreendo, e talvez até pelo meu temperamento fleumático e pela minha vida racional demais e buscar sempre as coisas, a razão para tudo, eu olho e penso, eu amo a Deus? Não sei dizer se amar não é um sentimento, a gente sabe que não é um sentimento. Amar não é um sentimento, amar é um, é um ato, é uma decisão, né? A gente decide amar. Quando a gente tá apaixonado pela nossa mulher, a gente se sente, a gente ama ela. Ou melhor, a gente tá apaixonado, a gente sente um tesão, a gente sente uma vontade de estar junto, a gente admira, a gente acha linda. Mas amar não é isso. Amar é servi-la de tal modo que eu protejo, que eu cuido, que eu faço, que eu sirvo ela para que ela seja uma rainha. E aí Deus, eu olho para Deus e eu não tenho um sentimento, porque eu não vejo Deus, eu não sinto Deus. Posso sentir o Espírito Santo, mas eu de fato não sinto Deus. Apesar de que eu acredito e vejo Ele fazendo coisas, mas eu não consigo amar algo que eu não conheço direito. Então por isso que a oração me aproxima de Deus. Mas eu posso amá-lo servindo. Eu acho que essa é a questão. Que São José se coloca a amar a Deus. Ele se compromete com Deus. E a gente tem que buscar isso. Então, rezemos para que a gente possa amar a Deus mesmo sem sentir nada, muitas vezes. E se colocar aos pés dele e ser como São José. Pedir para que São José nos mostre esse caminho. Que ele abra para nós essa desbloqueie em nós esse servir a Deus sem que a gente sinta nada. E a gente possa fazer um voto, não de castidade, talvez, ou talvez cada um aí, talvez você do outro lado tenha esse desejo, ou vai seguir o celibato em relação a ser um padre, um frei, mas a gente faça esse voto de confiar
e se colocar à disposição de Deus, para que a gente seja feito ferramenta dele. E eu me coloco aqui como ferramenta usando a internet, usando a minha capacidade de falar como ferramenta, mas que a gente peça a ele não talvez essa ferramenta de apostolado, essa ferramenta de fazer algo fora, na igreja, não, também, claro, é aquilo que eu sempre digo, né? Também isso, mas principalmente na nossa família, dentro de casa. Eu acho que é isso que é o que a gente deve pedir primeiro. Então, rezemos uma oração pessoal. São José, rogue por nós para que a gente possa amar mais a Deus, para que possamos servi-lo dentro da nossa casa, diante das dificuldades, com nosso esposo, com a nossa esposa, nosso marido, e que a gente possa servi-los, a nossa mulher, os nossos filhos, porque o Senhor nos manda isso. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu entre mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São José, rogai por nós. Que Deus abençoe a sua vida e esteja sempre no centro das tuas ações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo dia, até amanhã. E rezemos sempre a São José. Amém.